Então, boa noite a todos. Agradeço a Deus porque muitos voltaram, então vamos poder continuar juntos aqui, mas também louvo a Deus porque outros conseguiram chegar nessa noite. Deus, nos últimos anos, tem realmente nos surpreendido além da nossa imaginação. E eu acredito realmente que os motivos, ou um dos motivos, é devido ao esforço que nós temos como equipe missionária no sul do Brasil. Vivermos na dependência e na obediência a Cristo, fazendo de fato aquilo que Ele tem nos chamado para fazer. Deus, Ele tem nos dado muito mais, na verdade, do que nós merecemos. Aqui nos slides, aqui em cima, no início, quero mostrar um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Aí essa foto no início foi a melhor foto que eu tinha, mas essa foto é do nosso primeiro prédio ali na cidade de Sapiranga. Ali em 2018, outubro de 2018, nós não tínhamos chegado ainda no Rio Grande do Sul. O primeiro missionário chegou ali e já começou a reunir o grupo. Nós começamos a trabalhar por e-mail. Então, junto com a equipe, eu estava aqui em Fortaleza, ainda levantando o nosso sustento, e nós já começávamos ali a desenhar o trabalho ali em Sapiranga, em 2018. Eu vou chegar em Sapiranga em 9 de fevereiro de 2019. E o prédio, pode passar, ali dentro, era mais ou menos isso aí, aquela parede de madeira, ainda sem a cruz. Depois, posteriormente, nós vamos colocar uma cruz ali, para identificarmos com a mensagem do Evangelho. Talvez a maior quantidade de pessoas que caberia ali seriam umas 40, 30 pessoas, 40 já bem apertado. As salas na lateral eram salas de cozinha, berçário. Atrás dessa parede de madeira teria uma outra sala para crianças menores. E ali nós nos reunimos em 2018, 2019, pode passar. E este aí era parte do grupo na época da pandemia já, 2020, né? Nós tínhamos uma boa parte do grupo aí reunindo. Eu estou ali sentado na mesa, ajudando na transmissão. Então, eu tenho aprendido durante esse tempo a cuidar dessa parte de mídia, durante o tempo que não estou pregando ou ensinando. E no ano de 2019, assim que nós chegamos, eu conversando com parte da equipe missionária em Sapiranga, nós resolvemos orar e pedir a Deus para comprar um terreno que existia bem do lado, na frente, no mesmo bairro. E com muita fé, mas sem nenhum recurso, né, Deus nos deu condições de não comprar aquele, mas comprar hoje o terreno que nós temos e que nós estamos reunindo e inauguramos agora em abril. Então, em 2019, nós começamos a empreitada, em junho de 2020, compramos o terreno e em abril de 2022 terminamos a conclusão. Então, nosso 4º ano, Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos num prédio diferente desse que nós estávamos aí. Pode passar? Então, ainda parte do grupo aí, feliz da vida. Pode passar. Com a graça. Esse aí é o... Volta lá. Qual é a primeira foto? É essa? Não. Esse aí é o nosso prédio novo. Nós estávamos... Tem que decidir. Esse aí é o nosso prédio novo. E nós estávamos fazendo o almoço de ação de graças aí, agradecendo a Deus por aquilo que Deus tinha nos dado. E praticamente aí só tem as pessoas que participam da igreja,
Acho que só os membros mesmo, não os congregados, e eles estavam ali louvando a Deus por esse tempo. Foi o primeiro domingo que nós entramos nesse prédio, ainda não estava tudo pronto. Fizemos questão de fazer esse culto sem convidar ninguém, só era nós, né, para louvar a Deus. Um pouco já do prédio pronto, e aí preparando para o primeiro dia de culto, vai ter um videozinho agora, eu acho. Não sei se vai dar certo. Então, esse é o prédio, como ele ficou. Um espaço mais ou menos para umas 150 pessoas, ou folgado. Tudo bem preparado. E assim ficou à frente do nosso prédio ali, o prédio de Sapiranga. Pode passar? Essa é a frente atual, né? Já está com iluminação, tudo preparado ali dentro do bairro Centenário e dado por Deus. Se para vocês não é algo que surpreenda, para nós foi. E até hoje nós temos louvado a Deus por isso, porque Deus tem nos dado grandes responsabilidades. Isso é a história de Sapiranga. Vou mostrar agora um pouco da história de dois irmãos. Primeira foto, pode passar? Essa é a primeira foto, em 2019, a primeira reunião que tivemos na casa de uma família de crentes que tinha ali, em Dois Irmãos. Acredito que talvez 80% desse grupo não está mais conosco, mas essa foi a primeira reunião que tivemos na casa dele. Aqui ele tem um senhor sentado ali segurando um papelzinho, era o curso de Boas Novas no Evangelho de João. Quem estava comigo agora à tarde escutou que a primeira coisa que eu fiz foi dar esse curso do Evangelho de João, e quando você chega no final, você pergunta, quem que é Jesus? Você já entendeu. Vocês entenderam o que eu falei? Entendemos. Vocês entenderam que Jesus é o único caminho? Entendi. Vocês entenderam que se vocês não creem em Jesus como Salvador, vocês vão para o inferno? Uhum. Então, quem quer aceitar Jesus como Salvador essa noite? Ninguém respondeu. E nas outras semanas ninguém veio mais. Mas a persistência e a oração, a perseverança durante esse caminho fez com que a gente crescesse um pouco mais ali em Dois Irmãos. Isso foi em 2019, bem no começo. Acho que aí é abril de 2019. Eu cheguei em março, em fevereiro de 2019, isso é abril, mais ou menos. Pode passar? Hoje, este é o grupo, no último Natal, que nós tivemos. Talvez a maior parte desse grupo aí, 80%, 70%, não sei, mas é boa, mais do que a metade do grupo são pessoas descrentes, que são congregadas ali, que estão indo, escutando a palavra de Deus, domingo após domingo, quarta após quarta, nos estudos bíblicos ali. A maior quantidade de pessoas que chegou ali foi 70 pessoas. Esse é o prédio que nós nos reunimos ali em Dois Irmãos. Eu não sei se tem outra foto. Tem outra foto? Não tem. Eu ia tentar colocar outras fotos da hora do culto ali. O prédio realmente não tem mais espaço. Essa semana nós estamos em negociação para comprar um terreno. Nós encontramos um terreno na frente da nossa casa e estamos esperando ver como é que vai lidar essas negociações. Queremos construir ainda esse ano o prédio em Dois Irmãos. E talvez você esteja pensando, por que esse pastor começou mostrando essas coisas? Uma coisa que eu quero deixar bem claro: nós não somos chamados para construir prédios. Ninguém aqui, nesse prédio, nessa sala, nem eu, lá no Rio Grande do Sul, ou qualquer outro missionário, foi chamado para construir prédios. Mas Deus tem nos dado isso ali, pelo menos agora. E nós temos planejado fazer isso. A real pergunta que nós deveríamos fazer é, então, qual é o chamado que nós temos? Qual é, então, o chamado que Deus
tem dado a nós como igreja. Qual é o chamado? Para deixar bem claro, não é construir prédios. Esta noite, eu gostaria de convidar a igreja a entoar um novo cântico ao Senhor, mas entoar um novo cântico ao Senhor por meio do nosso ministério, por meio do nosso chamado. Nós vamos trabalhar no texto de Colossenses, capítulo 1, no verso 28 ao verso 29. Apenas 2 versículos, tentando perceber como entoar o novo cântico ao Senhor por meio do nosso ministério, por meio do nosso chamado. Essa pregação, meus irmãos, nada mais é do que o resumo da nossa filosofia de ministério no Rio Grande do Sul. Então, se pensarmos no nosso ministério quanto ao objetivo de cumprir o nosso chamado, então essa pregação vai falar sobre isso. Vai falar sobre como temos feito, como temos entoado o novo cântico ao Senhor por meio do nosso ministério. E eu gostaria então de lê-lo, esse texto, e assim depois compartilhar algumas verdades sobre ele. Diz assim a palavra de Deus: Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Vamos orar ao nosso grande Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos juntos aqui. Que juntos estejamos dispostos a sermos moldados pela Tua palavra, transformados pelo Teu Espírito, e juntos entoemos um novo cântico por meio do nosso ministério, por meio do nosso chamado. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O apóstolo Paulo aqui, praticamente, ele dá o resumo do nosso chamado, do nosso ministério. Antes de mais nada, percebemos que precisamos entender que todos nós que somos salvos em Cristo, somos chamados para proclamar a Cristo. Talvez essa é uma verdade que todos nós aqui já sabíamos. Mas se pensarmos no nosso ministério, o nosso ministério, na igreja local, naquilo que eu faço aqui, o nosso ministério é proclamar a Cristo. Então, quando pensarmos aqui em entoar um novo cântico ao Senhor, por meio do nosso ministério, entenda que o ministério a qual eu tenho falado aqui é a proclamação de Cristo. No contexto imediato, no contexto aqui dessa passagem, Paulo, ele nos mostra o seu testemunho pessoal e o seu chamado, do verso 24 ao verso 27. Mas é interessante perceber que quando o apóstolo Paulo chega no verso 28, ele muda da primeira pessoa, o eu, para a terceira pessoa, nós, confirmando ou afirmando que todos nós somos chamados para o ministério de proclamar a Cristo. E aí nós resumimos isso lá em Sapiranga, lá em Dois Irmãos, em 4 palavras: um plano, um propósito, perseverança e o poder. Por meio desses 4 termos, 4 palavras, nós tentamos desenvolver isso a fim de que a igreja, agora, mesmo no início, já esteja comprometida na sua vida com Deus a proclamar a Cristo, entendendo qual é o plano, sabendo qual é o propósito, entendendo que vai precisar de perseverança e que o poder a qual nós iremos fazer isso não será o nosso, mas o poder do Espírito. Ter isso em mente, meus irmãos, para nós ali,
como igreja que está iniciando, igreja que está sendo plantada, foi fundamental, ou tem sido fundamental, para podermos proclamar a Cristo no sul do Brasil. E é por isso que eu resolvi trazer esta mensagem esta noite. Porque da mesma forma que eu entendo a importância disso para as nossas vidas ali, eu entendo que a Igreja Manancial também precisa, e é que não tenha, não estou dizendo que não tenha, mas precisa estar atento a este chamado. Então, o plano é proclamar a Cristo, é o que temos em Colossenses 1:28. Nós proclamamos. Quem nós proclamamos? Cristo. Mas quem é Cristo? Se nós voltarmos um pouquinho em Colossenses, capítulo 1, verso 15 ao 20, tem uma descrição de quem é Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Quem é Cristo? Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo assim a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quem é Cristo? É aquele capaz de estabelecer a paz por meio do seu sangue na cruz. É ele que nós proclamamos. O que Cristo fez? Verso 21, 23 do capítulo 1. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal, procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Qual é o plano? O plano é proclamarmos a Cristo. Quem é Cristo? É aquele que estabelece a paz com Deus por meio do seu sangue. O que ele fez? Exatamente isso. Ele nos reconciliou por meio da sua morte, para nos apresentarmos diante de Deus como santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Esse é aquele que nós proclamamos. Se devemos entoar um novo cântico ao Senhor por meio do nosso ministério, devemos entender, então, o plano. O plano é proclamar a Cristo. E pelo que nós vimos aqui, Cristo não é qualquer pessoa. Cristo não fez qualquer coisa. Mas Cristo, ele literalmente nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do seu amor. Ele nos reconciliou, ele reconstruiu aquilo que estava quebrado no nosso relacionamento com Deus. E é por isso que devemos, então, com toda a nossa força, com toda a nossa vida, com todo o nosso empenho, proclamar a Cristo. Mas muitas vezes nós gastamos tempo conversando sobre tudo. Nós gastamos tempo falando sobre clima, sobre futebol, sobre qualquer coisa, com o único propósito de falar sobre isso. Investimos pouco tempo em proclamar, investimos pouco tempo em orar, investimos pouco tempo em estudar a palavra de Deus, investimos pouco tempo na proclamação de Cristo. É óbvio
que não tem nada de errado em conversar com as pessoas sobre as coisas do dia a dia. Inclusive, quando estávamos falando aqui sobre o método Q3, a informalidade, né? A interação, a intenção, a informalidade, ela faz parte desse processo para apresentarmos o evangelho. Como quando, por exemplo, a mulher samaritana e Jesus ali, ele se utiliza de uma ponte em comum. Qual foi a ponte em comum entre Jesus e a mulher samaritana? A sede, a água, era uma coisa ali do dia a dia, do momento. Ele se utilizou disso intencionalmente para proclamar a ele mesmo como Cristo, o Messias. Então não é errado, obviamente, conversar com as pessoas sobre as coisas da vida. O problema é que muitas vezes temos usado as nossas conversas e jogado as oportunidades fora. Nossas conversas dentro da igreja e fora da igreja são conversas vazias, muitas vezes. Qual é o nosso assunto favorito? O apóstolo Paulo deixa bem simples e claro para nós: proclamarmos a Cristo. Esse deveria ser o nosso assunto favorito. Ao entoar um novo cântico ao Senhor, devemos estar comprometidos com o plano. Qual é o plano? O plano de proclamarmos a Cristo. É bom falar sobre Deus. Deus é bom. O amor, de como ajudar as pessoas, de fazer boas obras, ou falar das pessoas sobre nossas vidas. Mas não podemos deixar a nossa conversa ficar nisso. Preciso ir além. Devemos falar sobre Deus, sim, mas precisamos ir além e proclamar a Cristo. A própria definição de amor se define no que ele fez por nós. Se queremos falar de amor com as pessoas, falemos de Cristo. Porque qual o maior amor senão o de Cristo por nós, que deu a sua própria vida por nós? Devemos falar sobre como ajudar as pessoas, sim. Nos últimos anos, temos trabalhado firmemente na distribuição de cestas básicas, na distribuição de roupas em Dois Irmãos em Sapiranga. Por meio disso, conhecemos todos os venezuelanos que chegaram na cidade naquele ano. Faziam 2 meses que eles tinham chegado na cidade. Perderam seus empregos, ficaram sem nada. Nós chegávamos numa casa, talvez a casa era do tamanho desse espaço aqui, e tinham 10 pessoas morando. Sem comida, sem roupa, frio. Nós tivemos a oportunidade de ajudar elas, levar cestas básicas, pelo menos diminuir um pouco todo o estresse que eles estavam vivendo. Então, ajudar sobre pessoas, falar sobre isso, sim, mas precisamos ir além. Devemos proclamar a Cristo, aquele que nos convida a aproximar do trono da graça, a fim de recebermos a misericórdia e graça. Misericórdia e graça que nos ajuda nos momentos de necessidade. Porque podemos fazer o que for, podemos distribuir alimentos, fazer sopa nas praças, podemos gastar todas as nossas energias fazendo essas coisas. Mas, se não for apresentado a eles, a única coisa que pode diminuir as suas necessidades, diminuir a sua tristeza, se não for falado para eles sobre Cristo, eles vão encher a barriga e depois terão fome. Eles vão se agasalhar, mas a roupa vai se estragar e depois eles vão ter frio. Mas Cristo é a esperança. E é sobre ele que devemos conversar, que devemos proclamar. Devemos falar de boas obras? Sim. Mas precisamos também ir além e proclamar a Cristo, aquele que nos criou para as boas obras e nos salvou para realizarmos essas obras. Nós sabemos que as boas obras não salvam ninguém, mas sabemos também que as boas obras é a marca daqueles que foram
resgatados ou salvos pelo sangue de Cristo. Devemos falar sobre nossas vidas, sim, mas precisamos ir além. Precisamos proclamar a Cristo, o autor da vida. 1 João 5, 11 e 12 diz: este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, se queremos falar de todos esses assuntos que eu acabei de falar, vida, amor, boas obras, ajudar as pessoas, que falemos, mas que usemos isso como pontes para proclamar a Cristo, porque Cristo é a fonte de tudo isso que nós temos falado com as pessoas. Ele é a vida. Se em algum momento, meus irmãos, como igreja, começarmos a deixar Jesus de lado, nós não teremos a vida. Essa é a mensagem que mais temos dito lá nas nossas igrejas que estão sendo plantadas. Que Jesus não seja deixado de lado, mas que seja proclamado por meio de nossas vidas. Tudo começa aqui, no plano de proclamarmos a Cristo. E como que devemos fazer isso? Qual é o nosso método? O método está aqui no verso 28, parte B, advertindo e ensinando cada um. Esse é o nosso método. Advertindo, admoestando, corrigindo. Aqui nós temos uma palavra que tem como uma utilização uma exortação pessoal, mas com zelo, com paixão, encorajando essas pessoas, implorando que elas entreguem as suas vidas a Jesus. Meu amigo, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa entender que você está no erro, que essa vida não vai te levar para algo que vai ser bom para você. Advertindo, encorajando. Aqui, essa palavra tem muito mais uma ênfase prática. Mas ensinando, é o que diz o texto, a instruir, educando, melhor dizendo, instruindo, educando, explicando. À medida que temos advertido as pessoas a entregarem a sua vida a Cristo, precisamos também instruí-las, ensiná-las que elas precisam fazer isso. E aqui Paulo traz para nós um aspecto mais didático. Tanto advertir como ensinar é igualmente importante. Se você se propõe apenas a advertir as pessoas dizendo, entregue a sua vida a Jesus, porque senão você vai para o inferno. Se você simplesmente passa a ser aquela pessoa que simplesmente adverte, você é um legalista. O resultado disso é um legalismo. Se você simplesmente ensina que você deve fazer isso, simplesmente sem advertir que deve haver a correção, você acaba se tornando um orgulhoso. Precisamos ter um equilíbrio disso. Quando estamos proclamando a Cristo, o método é este, advertindo e ensinando. Mas como devo saber quando devo ensinar, quando devo advertir, o quanto devo advertir, qual é a situação que eu devo advertir, como saber se é falta de conhecimento daquela pessoa, se ela está necessitando de ensino, se ela está mas se ela está em estado de rebelião com Deus. Porque, veja, são situações diferentes. Às vezes as pessoas são ignorantes a respeito da palavra de Deus. Isso não tira a sua culpa, obviamente. Outras pessoas se rebelam contra a verdade que conhecem. São situações diferentes. Lá em Dois Irmãos, aconselhando uma das pessoas lá, teve uma vez que eu esqueci uma passagem que eu queria dizer para ele. Eu sabia o texto, mas eu não sabia a referência. E eu queria mostrar para ele na Bíblia isso.
Porque lá eu tenho feito dessa forma. Eu pego a Bíblia, abro a Bíblia na frente da pessoa, leio com ela e peço para ela ler junto e peço para ela me dizer o que ela entendeu. E aí, nessa ocasião, eu disse, olha, eu estou morrendo de vergonha, mas eu esqueci a referência aqui e eu preciso olhar no Google. Tu deixa eu olhar no Google aqui? Ele disse, capaz. Tu é um doutor da Bíblia, tu sabe de tudo. Só uma que tu errou. Ele disse isso para mim. Eu disse, coitado, eu só sei onde é que estão os livros da Bíblia em mal. Está tudo marcado aqui para eu poder achar. Mas essa era o entendimento que ele tinha de mim. Ele achava que eu sabia de muito da Bíblia, porque ele nunca tinha lido a Bíblia. Um dos casais que se converteram, um gaúcho lá, bem alemão, ele disse, olha, eu vivi a minha vida toda no catolicismo. Fui ensinado no catolicismo, mas nunca fui ensinado sobre Deus como você tem nos ensinado aqui. E sabe o que ele disse? Eu quero Jesus como meu Salvador. Ele aceitou, entregou a sua vida a Cristo, sua esposa também entregou a sua vida a Cristo. Então tem pessoas, a gente precisa saber qual é o momento de advertir, qual é o momento de ensinar, como ter esse equilíbrio. E o texto nos traz essa resposta, com uma só palavra. Advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Sabedoria é a nossa maneira, é a maneira que devemos proclamar a Cristo, com toda a sabedoria. A sabedoria é uma mistura perfeita de ensino e exortação. Sabedoria é a capacidade de falar a verdade em amor. Sabedoria é uma qualidade divina, um fruto do Espírito. Só conseguimos adquirir sabedoria por meio da palavra de Deus e oração. Então, como vamos proclamar a Cristo se não temos guardado tempo para orarmos, tempo para meditarmos na palavra de Deus? Como vamos ter a sabedoria para advertir as pessoas, para ensiná-la a elas sobre Cristo? É interessante que no contexto da igreja aqui podemos ver, por exemplo, Colossenses 3,16, que diz: habite ricamente em vocês o quê? A palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Em Colossenses 4, 5, 6, ainda nesse mesmo contexto, sejam sábios no procedimento para com os que de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Resumindo, qualquer ministério que tenhamos na igreja, qualquer coisa que nós fazemos aqui, na igreja local, todos os ministérios devem fazer parte do plano principal da igreja. Qual é o plano principal da igreja? No nosso contexto, no meu entendimento, proclamar a Cristo. Se o seu ministério é servir o cafezinho, então façamos isso de tal forma que o Cristo seja proclamado. Se o seu ministério é trazer a água aqui para o pastor, faça isso de tal forma que Cristo seja proclamado. Qualquer serviço na igreja deve ser feito com isto em mente: proclamar a Cristo. Entoar um novo cântico ao Senhor por meio dos nossos ministérios na igreja é parte do plano principal da igreja. Proclamar a Cristo é o nosso plano. Lá no Rio Grande do Sul, nesse nosso contexto ali, nós temos desenvolvido alguns ministérios na igreja. E aí nós temos tentado enfatizar essas coisas. Por exemplo,
Ministério de edificação. Nós temos o Ministério de Edificação. Por enquanto, a maioria desses ministérios ficam sobre a responsabilidade dos pastores, os missionários. Agora que nós estamos começando a transferir isso para outras pessoas, treinando. Então, no Ministério de Edificação, nós temos esse lema: promover o crescimento saudável da igreja através de cultos, estudos bíblicos, discipulados, aconselhamentos bíblicos e visitação, a fim de proclamar a Cristo com mais convicção e ousadia. Esse é o Ministério de Edificação. Ministério de Família. Investir na comunhão verdadeira, maturidade espiritual e testemunho cristão na vida dos homens, mulheres, casais, adolescentes, jovens e crianças, a fim de proclamar a Cristo com mais fidelidade dentro e fora da igreja. Ministério do Patrimônio. Cuidar do patrimônio da igreja, a fim de criar um ambiente agradável e remover qualquer barreira na proclamação de Cristo. Quando eu mostrei aquelas primeiras fotos ali, mostrando ali o prédio de Sapiranga, depois que todos nós entramos no prédio, a primeira mensagem que nós ensinamos foi essa. Por quê? Porque todos nós estávamos maravilhados com a bênção de Deus sobre nós. E na última vez que eu estive aqui, eu até falei do filósofo Peter Parker. Não sei se vocês lembram. Né? Que diz o quê? Grandes poderes. É assim? Grandes responsabilidades. Não é assim? Deus tem nos dado algo grandioso. Através das equipes que têm trabalhado ali. Eu faço parte de 2 equipes, não sou eu que estou fazendo isso. Diga-se de passagem. E dentro daquilo que Deus tem dado para essas equipes, é algo formidável. É algo que nós não conseguimos ver em muitos trabalhos, que estão há muito tempo. Mas Deus deu essa responsabilidade para nós. Deu essa graça sobre nós. Então, nós precisamos entender o que temos que fazer. Obedecer o plano. Proclamar a Cristo, por meio dos nossos ministérios dentro da igreja. Na música, edificação, patrimônio, família, edificação, seja onde for. Precisamos fazer isso com um propósito claro, e é isso que vemos aqui no final do verso 28. O propósito. Cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O propósito é apresentar todos perfeitos em Cristo. O alvo é este, que apresentemos todo homem perfeito. O texto deixa claro que o nosso alvo são as pessoas. É por isso que eu comecei dizendo que o nosso objetivo, o nosso chamado não é construir prédios. São as pessoas, é elas que devem ser apresentadas diante de Deus perfeitas. E esse é o nosso trabalho, esse é o nosso foco. O coração de Deus, ele bate pelas pessoas. Foi por essa razão que ele enviou o seu filho para morrer por nós. O texto também deixa claro que não são algumas pessoas, são todas. Nosso alvo é apresentar todas as pessoas perfeitas ou maduras. Como fazer isso? Como ajudar as pessoas a crescer em maturidade espiritual? A grande tentação que nós temos, muitas vezes, é criar regras. Nós criamos regras na nossa mente, trazemos para a nossa vida como igreja, e todas as pessoas que não cumprem essas regras acabam tendo esse sentimento de culpa, impomos essas regras a essas pessoas, e que se elas não cumprem, elas ficam com um sentimento de culpa. Porque nós queremos apresentar essas pessoas perfeitas com os nossos moldes, com as nossas regras. Nós precisamos entender que o agente da transformação na vida das pessoas é Cristo e não nós. Ele é o agente. Então,
Se o alvo é apresentar todas as pessoas perfeitas serão apresentadas em Cristo. Ele é o agente. É por meio dele. Só é possível apresentar cada pessoa perfeita em Cristo por meio de Cristo, e não por meio das nossas próprias forças, das nossas regras. Colossenses 2 fala exatamente sobre isso. Vejamos aqui o verso 6 e o verso 7. Ele diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Nele, enraizados. A nossa raiz deve ser Cristo. Ele é a fonte de nutrição em nossas vidas. Nele somos edificados, confirmados. Ele é o nosso alicerce e crescimento. Nosso alicerce, nosso crescimento estão em Cristo. Ele é a base de segurança para as nossas vidas. Ele é a firmeza que nós podemos ter em nossas vidas. O verdadeiro sucesso no ministério, no nosso ministério, como crentes, como aqueles que entoam um novo cântico ao Senhor, se encontra em apresentar cada pessoa perfeita em Cristo. Ao entoar um novo cântico, meus irmãos, ao Senhor, por meio do nosso ministério na igreja, nós estaremos cumprindo o plano de Deus, proclamando a Cristo. Estaremos caminhando no seu propósito, apresentando cada pessoa perfeita em Cristo. Agora, isso não é fácil. Isso não é fácil. E exige de nós perseverança. E é o que nós podemos ver aqui no verso 29 do capítulo 1. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. É preciso perseverança para trabalhar para Cristo. É difícil. Paulo começa dizendo aqui que se esforça para isso. É como se ele estivesse dizendo: eu me afadigo. O significado aqui é: eu trabalho tanto que fico suado. Eu estou encharcado do meu esforço que tenho feito para proclamar a Cristo, a fim de apresentar todas as pessoas perfeitas em Cristo. É um trabalho que exige esforço. É um trabalho que exige luta. O apóstolo Paulo diz: para isso eu me esforço lutando. Isso significa que o investimento na vida espiritual dos outros é mais importante do que o meu conforto individual. Quando lutamos, reconhecemos que tem algo tão importante que até a minha vida toma o segundo lugar a esse objetivo. Eu estou disposto a colocar a minha vida em perigo para um bem maior. E nós podemos ver isso claramente na vida do apóstolo Paulo. Olha para a vida do apóstolo Paulo e como ele se colocou em perigo, enfrentou perigos de morte em favor da igreja. Eu vou dizer para os irmãos, nós temos 6 anos de ministério aqui em Fortaleza, na Igreja Bíblica Batista Maranata. Estamos 3 anos e alguns meses, estamos no 4º ano lá no Rio Grande do Sul. E uma das coisas que eu mais tive que orar ao nosso Deus foi por perseverança. Foi para me esforçar de fato para continuar a trabalhar para Cristo. Porque não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes, por exemplo, na igreja local, você como pastor, parecer que está remando contra a maré. Não sei se o pastor Valnei já passou por isso, né? Mas não é fácil. Não é fácil você estar
diante de uma multidão que não conhece a Jesus e ela simplesmente ignorar você por causa da sua mensagem. Não é fácil. É preciso um esforço, é preciso lutar, é preciso estar disposto a enfrentar o que precisar para proclamar a Cristo, para entoar esse novo cântico por meio de nossas vidas. Qual é a necessidade do nosso esforço e luta? Por que fazer isso? Vamos ver Colossenses 2, 1 a 5. Eu preciso lutar, no verso 2, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Então eu preciso lutar, eu preciso me afadigar para que haja fortalecimento no coração de cada um contra tudo que tira paz no coração. Eu preciso lutar ainda, no verso 2, para que estejam unidos em amor, pela união. Nós lutamos pela união no coração dos irmãos, contra tudo que destrói a união verdadeira. Ainda no verso 2, nós lutamos pela forte convicção do entendimento e alcance toda a riqueza do pleno conhecimento, para que tenham a plena compreensão de Cristo. No verso 5, nós lutamos para que estes encontrem plena firmeza da fé, contra tudo que desafia a fé verdadeira e a sã doutrina. Então, o que devo fazer quando o nosso ministério se tornar difícil? Isso talvez é uma pergunta para os pastores, missionários que estão aqui, mas é uma pergunta para você que serve na igreja local, a fim de que o nome de Cristo seja proclamado. No OANSE toda tarde, que temos que abrir mão da nossa vida para vir para o OANSE, não é verdade? Ou para todos vocês é super fácil? E sempre vocês estão super dispostos? Acredito que não. Eu servi minha vida toda no OANSE e tinha dias que eu ia porque eu acho que Deus me levava. Porque eu mesmo não queria ir. O que devo fazer quando a nossa missão, que é proclamar a Cristo, parece que está se tornando a coisa mais difícil? Você vai perseverar em amor em Cristo, buscando apresentar todos em Cristo. É isso que você vai fazer. Você vai perseverar. É impressionante como o apóstolo Paulo viveu. Quanta paciência e perseverança. Como é que ele conseguia tudo isso? Como é que ele conseguia perseverar em meio a tudo que acontecia com ele? A resposta está no final do verso 29. Para isso eu me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. O poder, o depender de Cristo. Qual é a nossa fonte para proclamarmos a Cristo? Qual é a nossa fonte? A força que vem do Senhor. Qual é a nossa suficiência? A força que atua poderosamente em mim. É o que o apóstolo Paulo diz. O ministério sempre deve trazer um certo temor. O ministério sempre deve trazer uma certa incapacidade ou impossibilidade. Isso é porque a vida cristã precisa ser vivida na graça e no poder de Cristo. Se você tem vivido a sua vida cristã achando que está tudo certo, não precisa temer nada, que você não é incapaz para nada, que não existe nada impossível, que tudo é possível, tome cuidado, porque talvez você esteja vivendo sem a graça de Cristo, sem o poder dele. Eu não estou dizendo que você deve se acovardar diante disso. Eu só estou dizendo que o nosso ministério, a nossa vida deve ser vivida na graça e no poder de Cristo. Nunca devemos achar que vamos conseguir fazer, mudar ou transformar alguém sozinho. O poder de Deus vai se manifestar operante e eficaz em tudo
que façamos, porque o poder de Deus é operante e eficaz em nossa vida. Se nós estamos servindo na nossa própria força, sabe o que é que vai acontecer com o nosso ministério? Não vai durar. Não vai durar. Por que que não vai durar? Porque nós não temos força para sustentar o nosso ministério. Então, o que devo fazer quando o meu ministério se tornar completamente esgotante? Orar a Cristo, depender de Cristo em tudo. Ele deve ser a nossa força e suficiência. Devemos compreender que sem Ele não podemos fazer nada. Então, devemos servir Ele no poder de Cristo. Então, ao entoar um novo cântico ao Senhor por meio de nosso ministério na igreja, nós estaremos cumprindo o plano de Deus, que é proclamar a Cristo. Nós estaremos caminhando no seu propósito, apresentando cada pessoa perfeita em Cristo. Mas devemos entoar um novo cântico sabendo das dificuldades, então precisamos ser perseverantes e fazer isso na dependência dele. Que isso possa ser uma verdade para nós, que Cristo possa ser entoado por meio das nossas vidas, no poder dele e na suficiência dele. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra nos encoraja, nos adverte e nos ensina a como devemos viver a nossa vida, os nossos ministérios como igreja local. Que o Senhor nos ajude a sempre proclamarmos a Ti, que sempre estejamos vivendo com o alvo de apresentar pessoas perfeitamente diante de Ti, e que mesmo diante das dificuldades que teremos na nossa vida, na nossa igreja local, nos nossos ministérios, nós sejamos perseverantes, entendendo que podemos confiar e esperar no teu poder, na tua suficiência em nós. Que esta igreja possa viver esta vida, entoando um novo cântico por meio dos seus ministérios. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, né? Cantamos ao Senhor por causa dele, porque ele nos salvou, para glorificá-lo, para falar dele, né, das suas maravilhas. E por isso também pregamos. Ele é a única razão, e por isso dependemos da sua graça e do seu poder para isso. Graças a Deus por tudo que tivemos até aqui, nós louvamos, e amanhã ainda tem mais, pela manhã, às 9 horas, todos os irmãos estão convidados, teremos o almoço aqui, né, com os irmãos da igreja, e à noite, às 18h30 também, o encerramento das nossas conferências missionárias. Agora nós ouviremos um pós-lúdio instrumental, você pode orar silenciosamente, e após o pós-lúdio, temos encerrado esse nosso tempo de conferência nesta noite. Deus abençoe a todos.